Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor José Roberto, professor de Sociologia no curso de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igaraçu. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que é um grande prazer estar aqui me comunicando com vocês. Nós estamos passando por um momento muito difícil, mas é um momento temporário, é um momento emergencial. Nós fomos aí surpreendidos por essa grande parada, mas que tem uma necessidade por trás disso, que é uma parada visando evitar a proliferação desse vírus que assola atualmente o mundo inteiro. Vamos parar pontualmente e voltar o mais breve possível, para esse convívio social, para esse calor humano que essa turma ela acaba trazendo para todos os professores, para toda a comunidade acadêmica aí na FACIG, na Faculdade de Igaraçu. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo a nosso favor, trazendo aí uma série de atividades. A faculdade e a coordenação do nosso curso teve uma decisão muito bem acertada, no sentido de promover a educação durante esse período, para que nós não ficássemos parados. Então, nós estamos hoje iniciando nossa primeira videoaula, dando continuidade a várias aulas que nós tínhamos lá na sala de aula, agora por meio dessa interação audiovisual e afetiva. Quero dizer que estou com muita saudade e que nós possamos manter uma interação vias virtuais enquanto a gente se encontra fisicamente, presencialmente, novamente. Hoje, nós vamos trazer a sociologia de um dos maiores pensadores da modernidade, que é o Karl Marx. Karl Marx, ele é, juntamente com Emile Durkheim, sociólogo que nós já estudamos lá na sala de aula, e com outro que ainda vamos estudar, que é o Max Weber, ou seja, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, são considerados os pais fundadores da sociologia, os mais importantes pensadores das ciências sociais. Cada um em perspectivas diferentes, mas todos eles com um legado muito importante que até hoje é estudado nas universidades, em institutos de pesquisa e por aí vai. O Karl Marx ele tem um elemento bem diferencial desses demais pensadores, porque o Karl Marx ele entende que a sociologia ela deveria ser um instrumento, primeiro, de analisar a realidade, ou seja, ela tem um viés científico profundo, rigoroso, baseado num método de análise preciso da realidade, mas não se encerra aí. A sociologia ela deve ser um instrumento de interpretação crítica da realidade para transformá-la, para mudar o contexto social que Marx enxergava como um contexto social perverso, ruim, desigual, que levava à diferenciação social e econômica entre os homens. E aí ele propõe uma intervenção nessa sociedade. Portanto, nós temos na visão de Marx um conceito aplicado aí que ele chama de praxis. O que seria a praxis? É a união inseparável entre a teoria e a prática. Só faz sentido a ciência social na medida em que ela servir de instrumento de transformação da sociedade. Portanto, Marx ele tem um viés político e um viés científico. São parâmetros inseparáveis da visão intelectual produzida por este grande pensador. Existe uma série de críticas a serem feitas a Marx. Algumas críticas embasadas, justificadamente, outras críticas sem nenhuma fundamentação. Nós aqui não estamos dispostos a entrar nesse jogo político, muitas vezes sem embasamento teórico. A nossa visão aqui em trazer esse pensador é analisar aquilo que ele tem de científico, o legado intelectual deste pensador, que tanto serve para nós, para aplicarmos na realidade, para observar até onde isso é atual e até onde isso é correto, ou
para exercer a crítica. E a ciência, como é algo dinâmico, ela requer a crítica. Então, é necessário também que nós possamos analisar a obra de Marx, seja para atualizá-la e aplicá-la na realidade, se isso for possível, ou para fazer uma crítica a ela, tá certo? Então, que fique bem claro que não temos esse entendimento de trazer um jogo de disputa, de um debate político altamente desnecessário, que não vai nos agregar valor para o conhecimento científico. Mas vamos lá. Marx, ele nasceu entre os anos de ele nasceu em 1818, né? E teve desde cedo uma vida muito voltada para a filosofia. O seu conhecimento, a sua produção intelectual, ela entrou por várias áreas do conhecimento. Hoje, quem estuda o marxismo, né, as teorias, os conceitos e métodos de Marx, vai encontrá-lo tanto na sociologia, quanto na história, na filosofia, no direito, na economia. Por exemplo, na economia, o Marx tem um livro que é um clássico do conhecimento econômico, que é o Capital. Né? Então, ele tem essa capilaridade entre diversas áreas do conhecimento. E ainda assim, apesar de ter escrito suas obras no século XIX, mas existe uma série de atualidades no pensamento de Marx, tá certo? Como nós já vimos, ele é um dos pais fundadores da sociologia, e nós já vimos em sala que a sociologia é uma ciência que nasce como fruto das revoluções, da Revolução Francesa a princípio, posteriormente da Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela trazia uma série de mudanças, de transformações na dinâmica social da Europa, sobretudo nas áreas urbanas, e aí havia entre os intelectuais, sobretudo entre os filósofos sociais, uma necessidade de se criar uma nova ciência, uma ciência capaz de entender as mudanças da sociedade. Qual foi essa ciência? A sociologia. Né? E Marx vem, portanto, no bojo, né, desse processo de formação da ciência sociológica. Marx ele se inspira em alguns cientistas, os chamados cientistas, entre alguns socialistas. São os socialistas utópicos. O que era o socialismo utópico? Socialismo utópico era uma área da filosofia em que visava uma sociedade ideal, uma sociedade melhor, um mundo melhor para todos. Mas Marx, ele primeiro se apropria desse conceito de socialismo, mas esse socialismo utópico era um tanto irrealizável, não apontava um caminho de como se chegar a essa sociedade ideal. E aí nós temos grandes pensadores como Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen e outros. E o Marx então se apropria da ideia de uma sociedade socialista, mas refuta a ideia de uma utopia, de uma idealização de uma sociedade quase que impossível de ser colocada em prática, já que eles não apontam quais os caminhos de se chegar a esta sociedade. E aí ele propõe um conceito novo, que é o conceito de socialismo científico. Né? Chegar a essa sociedade ideal não é uma utopia, não é algo impossível de acontecer. É algo, pelo contrário, materialmente possível, concretamente realizável. E aí ele vai fazer um arcabouço, um grande estudo científico voltado para indicar os caminhos necessários para se chegar nessa sociedade ideal, que nós falaremos logo mais, que é o comunismo. Para isso, ele vai, primeiro, se apropriar de um conhecimento filosófico, de um grande pensador da filosofia chamado Hegel, né? Que era um mestre para Marx. Marx, como sempre, ele se apropria, em parte, do legado filosófico do seu mestre e exerce uma crítica sobre ele. Para Hegel, a sociedade ela é o fruto da luta, da disputa, dos conflitos entre pensamentos e ideias diferentes, mentalidades opostas, o que ele chama de espírito, o espírito da época, o pensamento da época, a intelectualidade das pessoas.
Então a sociedade ela se move na medida em que nós temos aí o conflito de ideias. Ou seja, para Hegel, o que faz o ser é a sua mentalidade, é a sua consciência. Para ficar mais claro, nós somos, segundo Hegel, aquilo que a nossa consciência determina. Marx se apropria desse pensamento e inverte um pouco essa lógica, indicando que, para Marx, ele diz que nós somos aquilo que as condições materiais determinam. Inclusive, a nossa consciência, ela é determinada pela posição social que nós ocupamos. Nós só somos o que somos graças ao determinismo social, ao contexto social e econômico, à posição que nós exercemos dentro da sociedade. E é isso que determina o que nós somos, né, dentro da sociedade, e não a consciência. Ou seja, Hegel era um idealista e Marx é um materialista. Com isso, Marx funda o seu método, que é o método do materialismo histórico e dialético. Enquanto Hegel falava que a história é feita do conflito de ideias, para Marx a história é feita pelo conflito de classes. Marx vai apontar que ao longo da história sempre existiu o dominante e o dominado, o rico e o pobre. Isso vai levar ao longo de toda a história conflito entre classes opostas, entre superiores do ponto de vista econômico e inferiores, não é? Para Marx, e aí é uma grande frase muito conhecida do Marx, que é que a luta de classes é o motor da história. É o antagonismo, o conflito, o embate entre dominantes e dominados que vão fazer a história se mover, né? Vão fazer o devir histórico, ou seja, a movimentação, a transformação dinâmica, cíclica da história. E aí o Marx ele vai desenvolver uma teoria através dos modos de produção econômico. Quais são os modos de produção econômico? Ele vai fazer uma abordagem histórica interessantíssima, que até hoje é utilizada entre muitos historiadores, que diz o seguinte: nós temos o primeiro modo de produção da história, foi o modo de produção comunal, o modo de produção em que nós tínhamos aí a figura dos homens primitivos, na pré-história, lá naquela fase paleolítica, né, que o homem vivia da caça, da pesca, da coleta, e tudo que ele extraía da natureza era compartilhado de maneira igual para todos, para seu bando, né, que geralmente vivia de forma nômade. Com o passar do tempo, com o advento da civilização na fase neolítica e aí a revolução urbana, surgem as primeiras civilizações, como a civilização egípcia, a mesopotâmica. Nós vamos ter o modo de produção asiático, que é baseada na servidão, não é? Uma massa de trabalhadores vão servir aos interesses dos reis, das monarquias, não é? O segundo modo de produção, aponta Marx, é o modo de produção escravista, aquele que predominou em grandes civilizações ocidentais, como a Grécia e como Roma. Não é? É bom a gente ficar ligado que a escravidão que existiu lá nas civilizações greco-romanas é muito diferente da nossa. A nossa foi marcada pela distinção étnico-racial, enquanto lá eles utilizavam a escravidão através da escravidão por dívida, do inimigo de guerra, não é? O escravo estrangeiro e por aí vai. Mais tarde surgirá um outro modelo de produção, que é o modo de produção feudal. E aí quem eram os opostos nesse processo? Nós tínhamos de um lado o senhor feudal e do outro lado nós tínhamos o servo, sucerano e vassalo, né? Ou seja, mais uma vez aparece aí a figura de dominante e dominado. Até que vai declinar a Idade Média, surge aí a modernidade e com ela vem um novo tipo de
de ordem econômica, que é o modo de produção capitalista. Esse que passou por diversas mutações ao longo da história e nós conhecemos muito bem, porque vivemos nesse modelo de produção, que vem sofrendo modificações, mas que se mantém como a ordem econômica dominante no nosso planeta. E aí Marx vai fazer uma análise muito profunda do capitalismo, né? Ele vai analisar o capitalismo nas suas mais diversas complexidades, nos mais diversos detalhes, para entender essa lógica. Para Marx, o capitalismo ele é a dominação de quem? E quem é agora o dominante no capitalismo? É o empresário burguês, é o dono dos meios de produção, aquele que possui a propriedade, aquele que tem o capital, que é o investimento, aquele que tem os meios de produção, as máquinas, a propriedade, os instrumentos necessários para a produção. E, do outro lado, nós temos uma figura sem posses, que é o não proprietário, aquela pessoa pobre que não tem o que oferecer para o processo produtivo. E aí o que é que ela vai oferecer? A sua mão de obra. Nessa relação de forças, de interesses, nós temos o dominante e o dominado, o patrão e o empregado. Essa lógica, para Marx, é uma lógica de conflito, porque o empregado estará sempre insatisfeito com sua condição e o empregador sempre querendo o máximo explorar, não é? Retirar o máximo de riqueza em cima do trabalho do empregado. E aí Marx vai ter um livro muito interessante, um dos seus primeiros livros, o jovem Marx publica um livro chamado Manuscritos Econômicos Filosóficos. Ou melhor, Manuscritos Filosóficos Econômicos. Nesse livro, ele vai trazer um conceito interessante, que é o conceito de trabalho alienado. O que é o trabalho alienado? Segundo Marx, trabalho alienado é aquele em que eu produzo uma riqueza que não vem para mim, e sim vai para o outro. Ou seja, eu tenho uma demanda de trabalho, uma demanda de funções, de atividades que me leva a produzir muito, só que na hora que eu vou ser remunerado, a minha remuneração ela não é condizente com aquilo que eu recebo. Ou seja, eu produzo uma riqueza que não pertence a mim e pertence, portanto, ao outro. E isso faz com que eu me sinta desigual nesse processo. Para Marx, o capitalismo ele é o promotor das desigualdades, porque ele faz com que o patrão explore o trabalhador o máximo possível, ou seja, faz com que ele trabalhe muito, produza bastante e no final remunera-se o mínimo possível, não é? Com isso nós temos então o trabalho alienado. Eu produzo uma riqueza que não é para mim, é para o outro. E aí a palavra alienado vem de alheio, produzir para o outro e não para mim. Nesse processo eu recebo como trabalhador a mínima parte do processo de riqueza. E quem vai ganhar com isso? Quem vai ter a pujança financeira? O empregador. Marx aponta que é necessário romper com essa ideia. Ele apresenta um outro conceito muito interessante, que é o conceito de mais-valia. Aquilo que eu trabalho não corresponde com aquilo que eu recebo. O trabalhador muitas vezes tem uma elevação de carga horária ou uma elevação na produção e continua recebendo pouco, continua recebendo um salário de miséria. E isso faz com que ele tenha mais problemas de ordem psicológica, mais desgaste físico, possivelmente com doenças ocupacionais. E, em contrapartida, ele continua recebendo um valor muito pequeno. Do outro lado, quem está lucrando com isso? O grande empresário capitalista. Não é? Então, Marx propõe que essa estrutura deve ser desmantelada. De que forma? O trabalhador deve criar consciência de classe, deve se munir de conhecimento científico e intelectual para que ele compreenda a sua consciência de classe, a sua posição de explorado. Ele tem que romper com a alienação. Na medida em que ele rompe com esse processo da alienação, ele deve então
se mobilizar, se organizar, né, se unir do ponto de vista da classe, e aí ele criar uma revolução. O Marx diz que para romper com o capitalismo é necessário se estabelecer uma revolução. E o que é uma revolução? Você tirar do poder os mais ricos, as elites econômicas, e colocar no poder a classe trabalhadora, a classe que ele chamava de proletária. Então é necessário fazer uma revolução e estabelecer um governo socialista, que seria um governo de transição até chegarmos ao final desse processo, que é um governo comunista, em que todos seriam completamente iguais. Isso traz uma série de, apesar de ser uma visão muito sedutora, mas traz uma série de problemáticas. Primeiro, porque a gente recai naquela ideia de utopia, lá dos socialistas utópicos. E segundo, os países em que se tentou criar um Estado comunista acabaram desembocando em grandes ditaduras. A gente vê o caso da Rússia, da antiga União Soviética, a gente vê o caso da Coreia do Norte, não é? Se tornaram países, do ponto de vista político, comunista, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, econômico e social, isso não trouxe uma melhoria de vida, muito menos uma igualdade, como pensava o Karl Marx. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. Caso vocês não tenham, vocês me procuram, a gente vai se falando e eu vou passar aí algumas atividades que são. Vocês devem entrar na nossa plataforma Google Classroom e vão encontrar lá duas atividades. Primeiro, uma atividade voltando lá para o Durkheim. Sabe que nós discutimos a teoria sociológica de Durkheim. Lembra que nós falamos sobre o suicídio, tipos de suicídio? E existe uma teoria muito interessante, que é mais recente na sociologia, que é do efeito Werther, né? Inspirado aí no livro de um romancista alemão chamado Goethe. Procurem o que significa esse efeito Werther, qual a relação dele com a sociologia do suicídio. Tragam exemplos reais do que seria esse efeito Werther, escrevam isso e mandem para mim, tá certo? Isso é a nossa primeira atividade. A segunda atividade, eu gostaria que vocês estudassem, a partir desse vídeo, a partir dos slides que eu coloquei na nossa Google Sala, estudassem um pouco mais do marxismo, ou seja, da sociologia de Karl Marx, e pudessem fazer uma atividade interpretando o capitalismo, ou seja, o que é o capitalismo, a partir da visão de Marx, ou seja, para ficar bem claro, hein? O que é o capitalismo, na visão de Marx. Aí vocês aproveitam e assistem um filme chamado Fome de Poder. Esse filme Fome de Poder está disponível tanto no YouTube quanto na Netflix. E eu coloquei o link lá na nossa sala do Google Classroom. Você acessa, assiste ao filme, faz uma leitura crítica desse filme e a partir da sua compreensão do que é capitalismo, já que você estudou o capitalismo a partir da visão crítica de Marx, você faz uma análise desse filme, um resumo, né? E explicando o que é o capitalismo. Tá certo, pessoal? Fiquem bem à vontade, com suas palavras, respondam o que é o capitalismo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês. Qualquer dúvida, corre lá, fala comigo no Instagram, fala comigo no WhatsApp, no nosso grupo, ou mesmo no privado. Hoje à noite nós teremos nossa aula virtual, vou estar disponível no horário integral, das 6h45 às 9h45. Pode tirar dúvidas à vontade. Eu posso mandar mais áudios aí explicando. Vai ser um prazer atender a todos vocês. Fiquem à vontade, reflitam, debatam, estudem e coloquem no papel e me mandem essas atividades. As duas atividades que eu acabo de passar, elas estão com data para quarta-feira que vem, tá certo? Então, na de hoje a 8, eu estarei cobrando essas duas atividades. Não esqueçam que vale nota. E para finalizar, eu gostaria de mandar aqui um desafio para vocês. Vamos fazer o seguinte: quem hoje estiver estudando para sociologia,
tiver lá no computador, no celular, nos livros, mandando brasa nos estudos, faz uma foto bem bacana, dá só aquela organizada no visual, manda uma foto pra gente, marcando lá a FACIG Oficial e o professor José Roberto Sena 86. Vou deixar aqui embaixo o meu endereço lá do Instagram, para que vocês marquem e a gente faz um repost mostrando que a gente está animado, está confiante, está trabalhando bastante, apesar desse período parado das aulas presenciais. Tá certo, pessoal? Eu gostaria de mandar um abraço e para todos vocês, em especial o nosso amigo Clemson Ferrer, que está lá mandando uma série de mensagens bacanas, motivacionais, tem um trabalho interessantíssimo. Segue lá também o Instagram dele. Recentemente mandou uma linda mensagem para nós amigos estudantes da FACIG. E quero dizer mais uma vez que é um grande prazer estar com vocês. Nos vemos logo logo. Enquanto isso, estudem, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até logo.